Olá pessoal, esse vídeo é sobre as terapias integrativas na doença renal crônica, aproveitando o Março Amarelo, que na veterinária a gente fala sobre a doença renal, vamos falar um pouco como as terapias integrativas podem auxiliar nessa doença tão cruel para os nossos cães de gato. Em primeiro lugar, a gente tem que definir algumas coisas. É muito importante, tanto para a alopatia quanto para medicina complementar ou integrativa, que o diagnóstico da doença renal seja feito de forma precoce. Por quê? Quanto menos lesional o animal tiver, mais a gente pode fazer por ele. Ou seja, quanto menos esse rim tiver afetado, mais a gente vai poder ajudar. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Como eu faço o diagnóstico precoce? Fazendo um check-up constante do animal com o veterinário, porque essa doença é silenciosa. Então a gente consegue ver geralmente através de alguns sintomas inespecíficos e realmente através de exame de sangue, urina e ultrassonografia, que faz o estadiamento da doença. Atualmente, a gente chama esse diagnóstico precoce, com esse check-up constante no veterinário, como rotina geriátrica. Então, a partir de uma certa idade, dependendo do tamanho do cão, cães maiores envelhecem mais rápido e cães menores tendem a durar mais. Então, um cão pequeno, a partir de 7, 8 anos, já está entrando na sua fase mais madura. Um cão grande, a partir de 5, 6 anos, ele já está amadurecendo. Então é interessante fazer essa rotina geriátrica no animal. Animais saudáveis com menos exposição uma vez por ano, pelo menos, e animais já com alguma doença, mais idosos, já a cada 6 meses. Mas, Vivian, as terapias integrativas só vão poder ajudar, então, quem começou com a doença renal, quando está no início? Não. A gente também pode ajudar quando a doença está mais avançada, mas não vai se obter cura em nenhum dos casos. A doença renal crônica é uma doença progressiva e sem cura, mas a gente pode amenizar e nos casos de diagnóstico precoce a gente retarda a evolução da doença. Nos casos do animal lesional, a gente só tem cuidados paliativos a fazer, ou seja, quando o rim já está muito comprometido, a gente vai agir na sintomatologia desse animal, nos sintomas secundários da doença renal. Animais que não são tão idosos, mas que têm fatores, afecções renais como cálculos ou cistites recorrentes, podem ter uma doença renal mais cedo. Esse rim pode ser afetado. Então, a homeopatia, por exemplo, pode auxiliar na prevenção da formação de cálculos, na diminuição ou na prevenção e tratamento de cistites recorrentes, o que vai amenizar ou vai prevenir que haja um enfraquecimento desse rim, desse sistema urinário. Quando o rim já está comprometido, a doença renal já está instalada, a gente também pode agir com a homeopatia. A gente tem os remédios que são drenadores de ureia. A gente sabe que doentes renais ficam com a taxa de ureia muito alta, é difícil diminuir, a gente auxilia com a alimentação também, mas essa ureia aumentada é responsável por uma síndrome como se fosse uma intoxicação mesmo, é uremia que a gente fala. Isso faz muito mal ao animal, causa muito enjoo, aí ele fica sem apetite, baba e vai piorando a situação do animal. Então a gente tem esses medicamentos. Tem medicamentos que equilibram o sistema renal, que é um equalizador. Um exemplo dele é o Solidago Virga Áurea. Eu vou ler um pouco da matéria médica. Para quem não está acostumado a entender, a matéria médica é um livro, então, essa é do Wisnovski, que estão descritos todos os medicamentos homeopáticos. E aí vem descrito todos os sintomas que esse medicamento causou no experimentador saudável. Então, é o semelhante tratando o semelhante. No Solidago, que eu falei para vocês, aqui vem sintomas locais, né? E a gente fala sobre a parte renal. Então, aqui fala sensibilidade dolorosa à pressão nos rins ou nos dois lados costolombares.
as dores lombares ou renais que irradiam ao abdômen, à bexiga e aos membros inferiores. Melhora quando está deitado e por uma micção abundante. Dificuldade para urinar e urina escassa ou marrom avermelhada escura, com sedimento espesso de fosfato de cálcio ou fosfato triplo, que é a nossa estruvita, né? Com muco e células epiteliais, albuminúria, que também pode ser considerada a proteinúria, e hematúria, urina clara e fétida, uratos, nefrite crônica, aqui está a indicação então para doença renal crônica, hidronefrose, litíase renal, insuficiência renal com insuficiência hepática. Esse medicamento é considerado um equalizador renal, então ele vai fazer um equilíbrio desse rim. Também tem uma outra teoria homeopática que são dos organoterápicos, que você usa um órgão saudável para tratar aquele órgão. Então ele é numa deficiência de parênquima, quando, por exemplo, o rim está muito castigado na ultrassonografia, já teve perda de relação córtico-medular, a gente pode entrar com o próprio rim para tentar retardar essa destruição, tá? Não vai recuperar, não vai repor massa renal, mas é para retardar. Na acupuntura, a gente também pode auxiliar o paciente com doença renal crônica. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando o que é o rim na acupuntura, né? Mas aqui a gente pode falar numa terapia de um fortalecimento do yin e do yang. Tem pontos de rim, tem pontos de bexiga, tem pontos para doenças agudas, então o doente renal crônico pode ter uma agudização do processo. A gente usa os acupontos de alarme. Já em doenças crônicas, a gente usa os Back-Chus, que são pontos localizados ao lado da coluna, que fortalecem o rim. Então a gente vai ter um equilíbrio aí de estrutura e função. O Yin e o Yang são conceitos fundamentais na medicina tradicional chinesa. E aí a gente vai falar na doença renal de um equilíbrio entre o Yang, que é a função desse rim que está prejudicada, e do Yin, que é a estrutura desse rim. A estrutura na doença renal crônica também está danificada. Lembrando que os sintomas aparecem quando 75% da massa renal já se perdeu, dos néfrons já se perderam. Além disso, outras terapias integrativas podem ser utilizadas para dar força tanto a esse animal quanto aos seus familiares para vencerem essa doença. Que infelizmente a doença renal crônica na medicina veterinária, onde ainda não temos um transplante renal ou hemodiálise bem estabelecidas, é um diagnóstico limitante, é um diagnóstico que a gente sabe que o animal pode vir a óbito por causa dele e provavelmente vai vir a óbito por causa dessa doença. Então a gente pode usar os florais, a cromoterapia, o reiki, para que esse animal tenha um conforto, um relaxamento, uma força emocional para passar por essa doença.